Olá, pessoal. Eu vou deixar gravada essa última aula. Espero que vocês estejam bem, tá? Finalmente terminamos o semestre, né? Nunca havíamos encerrado o semestre na metade de janeiro, como está acontecendo. Mas, enfim, vencemos, né? Conseguimos, e eu acho que o saldo é positivo de uma certa forma. Olhei as avaliações que vocês me enviaram atentamente e fiquei extremamente satisfeita, né, com os relatos feitos. Claro que houve dificuldades por parte de alguns de acessar, mas o saldo é bem positivo e as sugestões são muito bem-vindas também. Fico muito feliz de ver que houve um êxito na questão proposta, de que, ainda que à distância, ainda que nem todos tenham conseguido as aulas, assistir às aulas online, assistiram às gravações depois. E teve um rendimento, teve um bom aproveitamento, o resultado das avaliações demonstra isso. Quero agradecer de forma bem especial aqueles alunos que estiveram comigo nos sábados de manhã, que conseguiram assistir às aulas, que participaram, e de todas as turmas foi a turma que teve mais participação, porque isso nos fez sentir bem melhor, né? Aquela percepção que nós tínhamos de solidão no início das aulas online, ela se desfaz, especialmente com as avaliações agora, porque a gente pôde perceber que, ainda que a gente não consiga estar com você simultaneamente, o nosso recado foi ouvido depois. E houve uma certa, um diferencial nessa forma de comunicação, talvez até quase que mais íntimo do que da aula presencial, porque assim como eu estou gravando e estou dando as aulas, né, dentro da minha residência, vocês depois me escutam dentro da residência de vocês, né, de uma forma mais tranquila, né, de uma forma mais, de maior atenção, de maior interesse, né, sem o tumulto do ambiente externo, né, sem tirar nenhum, sem querer dizer que a aula à distância é melhor, porque não tem como, né, dizer isso, mas não é tão ruim quanto a gente imaginava no início. Eu comentei já com outra turma que eu assisti, por acaso, a primeira gravação que eu fiz em março ainda, quando a gente soube que as aulas tinham sido suspensas, eu fiz um vídeo de uma forma muito artesanal até, e, e eu acabei até nem enviando depois para os alunos, mas eu assisti esse vídeo agora e eu percebi o quanto foi, o quanto eu estava abatida naquele momento, o quanto aquilo parecia quase que um obstáculo intransponível para os alunos. Eu estava tentando alternativas, que eu daria aula mesmo que fosse através de e-mail, né? E felizmente, né, a gente conseguiu superar isso no primeiro semestre, não de uma forma tão eficiente, mas no segundo semestre já com uma maior qualidade, né? Nos apropriamos, né? Pelo menos relativamente dos meios, e nos habituamos com essa forma, que a gente vai seguir, né, no próximo semestre, com certeza, e talvez até no outro ainda. Mas eu queria me dirigir de uma forma especial a vocês, da turma de sucessões, que esteve comigo na grande maioria, né, nos 2 semestres de 2020, porque a gente não terá outra chance de nos encontrarmos na UFN, em sala de aula, presencialmente, porque, na verdade, vocês não terão mais disciplinas comigo. Nem no estágio também eu vou atuar, né? Eu optei por sair do estágio em virtude da necessidade dele ser presencial. E então eu queria dizer para vocês que o vínculo de amizade que se formou conosco, né? Ele é o mesmo que haveria no convívio pessoal, mas eu tenho esperança que a gente se encontre ainda, né? E se a gente se encontrar pelos corredores da universidade, ou mesmo na rua, né, em lugar que seja, me chamem, né? Falem comigo, porque talvez eu não os reconheça, né? Muitos de vocês eu não vi o rosto, a não ser na fotografia,
quando tinha, né? Porque alguns alunos não disponibilizaram a fotografia também no Moodle. Então, se apresentem, digam quem são, porque vocês certamente me conhecem, né? E eu conheço vocês somente através das avaliações, das manifestações, das poucas manifestações que houveram no chat, mas agora nessa avaliação, especialmente essa autoavaliação que eu pedi que vocês me enviassem, eu pude perceber bem o que significou, né, esse período de aula para todos nós. Bem, eu vou deixar para vocês, como um último conteúdo, na verdade, uma revisão em cima da última prova que a gente fez. Aí eu vou abrir a prova aqui, nós vamos respondendo e comentando com o intuito de revisar esse conteúdo, né, de que ele fique para vocês no momento que estiverem estudando sucessões ou mesmo revisando, então, o que viram durante o semestre. Eu vou abrir, então, a prova. Eu tive que abrir como se fosse editar esse questionário, porque eu não tenho ele separado. Tá, e vou tentar, então, mostrar para vocês aqui o que se pretendia avaliar, e a gente estende um pouquinho ali no conteúdo que está sendo avaliado para eventuais dúvidas que vocês possam ter. Só um minutinho, porque ela demora aqui. Bem, vocês sabem que o sistema, ele traz as questões de forma misturada, né? Então, talvez não seja nessa ordem que vocês tenham tido, mas eu vou fazer como se a gente estivesse respondendo, então, uma prova. Então, na primeira questão que apareceu, a obrigação do descendente donatário de colacionar é inexigível quando dispensada pelo próprio autor da liberalidade. É verdadeira essa afirmativa, porque o dever de colacionar, que só é dado aos descendentes do donatário e também, né, ao cônjuge, quando ele concorre com esses descendentes, ela pode ser dispensada, o que significa que o doador, quando ele faz essa doação, ele está fazendo da parte disponível. Então, ele vai ter que colocar expressamente que aquela doação é com dispensa de colação. Neste caso, ela não pode ser exigida. O que pode acontecer é ter uma doação inoficiosa ali, então aquela parte a mais pode ser anulada, mas a colação, que é aquele ato de trazer de volta esse valor, de conferir esse valor no cálculo da legítima, ela não será necessária, né, uma vez que foi expressamente dispensada. Lembrando que tem sim que ser expresso, de forma expressa, ou em testamento, ou através de um outro documento escrito, ao que seja reputado autêntico. Bem, a outra questão, ela vai aparecer sempre como questão 1, porque elas estão sendo, não estou fazendo na sequência. Mas a outra questão, então, era essa também sobre colação. A finalidade da colação é assegurar a legítima dos herdeiros descendentes. Assim, o neto donatário deve colacionar a colação recebida do avô, ainda que o seu pai seja o único herdeiro. Não, ela é falsa, porque tem aquela frase, aquela afirmativa que eu referi para vocês, inclusive do Pontes de Miranda, que diz que o dever de colação é daqueles descendentes donatários que já são considerados herdeiros no momento da doação. Então, se o avô fez uma doação para um neto, mas o filho está vivo, né, esse pai desse neto está vivo, o seu herdeiro seria este filho dele, que é o pai do neto. Então, essa doação feita para o neto é uma doação para terceiro, ele não é considerado herdeiro. Então, não tem o dever de colação, né? Porque esse neto ele não tem a legítima. Ele não tem, uma vez que o seu pai é o herdeiro, é considerado herdeiro no momento da doação. Então, se a doação fosse feita para o pai e posteriormente esse pai viesse a falecer e o neto se transformasse em herdeiro, né, ou por direito próprio, né, ou representando o pai, aliás,
Neste caso, se ele estivesse representando o pai, ele teria que colacionar porque o pai tinha o dever de colação, né? Diferente da situação que a questão propõe. O pai é o único herdeiro, o neto foi o que recebeu a doação, então é como se ele fosse terceiro, ele não precisa colacionar, porque ele não tem a legítima, na verdade. Bem, a outra questão. Ela demora para aparecer, né? Eu tô com a internet um pouco fraca, então o programa é pesado também. Não se revoga testamento por meio de escritura pública, escrito particular ou codicilo, verdadeiro. O testamento, ele pode ser revogado somente através de outro testamento, né? Ou ele pode ser destruído quando é um testamento particular, ou aberto quando é um testamento cerrado, que aí a lei prevê expressamente que é uma forma de revogar o testamento. Mas a revogação de um testamento público, por exemplo, ela se dá, e o meio normal de revogar um testamento é um outro testamento, não é uma mera escritura pública, ou mesmo um documento particular, ou o codicilo que não tem o condão de revogar testamento, né? Ele não pode ter nenhuma disposição contrária ao testamento, porque ele não tem a possibilidade de revogar, né? Então, é verdadeira essa afirmativa. Bem, os nubentes podem modificar as regras sucessórias, definindo de forma diferente a distribuição da legítima de cada um por meio do pacto antinupcial. Absolutamente falsa. Não há como se trabalhar questões sucessórias em outro documento que não seja o testamento, tá? Então, não tem como fazer essa estipulação em pacto antinupcial. O Rolf Madaleno, ele tem defendido a possibilidade de abrir mão, de renunciar à herança, ao direito de concorrência, para com descendentes em pacto antinupcial, mas é uma tese nova, né, que está sofrendo bastante oposição por parte de alguns e que não tem nenhuma decisão relativa a isso ainda. De qualquer forma, em toda a defesa dele, ele diz que o direito de concorrência não seria um direito da legítima, né? Então, e por isso não seria um pacto sucessório, né? Abrir mão de um direito. Ele é bem interessante a tese dele, ela tem vários pontos assim bem possíveis, né, de se trabalhar, mas ainda é uma tese, né, defendida praticamente por ele, são poucos aí os que já se filiaram a essa ideia. De qualquer forma, nem sequer o tabelionato iria aceitar fazer o pacto antinupcial com essas restrições, de essa diferenciação na distribuição da legítima, né? Só se pode fazer disposições de cunho sucessório, a regra é através do testamento, né? E o codicilo para aquelas situações bem específicas, né? Bem, a outra questão, vamos abrir a mesma, vamos ver aqui. Para que haja o direito de acrescer entre herdeiros testamentários, é preciso que eles sejam chamados a herança em quinhões não determinados. Verdadeiro. O que é o direito de acrescer? É quando tu tem numa única cláusula um bem ou um quinhão destinado a mais de uma pessoa, sem estipular qual é o percentual de cada um. Então, por exemplo, deixo minha casa para João e Maria. E aí o João renuncia, a Maria recebe por inteiro. Então, não é uma disposição isolada, é uma disposição conjunta, quinhões não determinados, né? Então, nós vamos ter o direito de acrescer. Se por acaso, aqui a questão fala em herdeiros testamentários, então deixo um terço da minha herança para João e Maria. Então, se o João renuncia, Maria recebe um terço. Agora, se ele determina expressamente qual é o percentual de cada um, nós não temos o direito de acrescer.
Então, essa afirmativa, ela é correta. A outra... Na interpretação das disposições testamentárias, deve o intérprete submeter as palavras do testador aos fins visados por sua determinação e as restrições que a lei impõe à sua vontade. Exatamente, é o princípio do favor testamente, né? O juiz, quem vai interpretar esse testamento, enfim, ele tem que analisar à luz da declaração de vontade do testador. Eu comentei com vocês, pode ser usado qualquer meio de prova, inclusive, se está meio dúbia a cláusula, não se tem certeza da vontade do testador, pode-se usar qualquer meio de prova. Então, o juiz não pode dar uma decisão na interpretação, por exemplo, do que ele consideraria mais justo, né? Por exemplo, uma justiça distributiva. Não, ele tem que saber o que é, qual era a vontade do testador. Não sendo possível, não se cumpre a determinação, porque a autonomia da vontade é o princípio, né? E mais, esse princípio ele só pode ser restringido quando a lei impõe essa restrição. Por exemplo, o próprio direito da legítima, né? Então, um exemplo que é bem tranquilo para se analisar isso: deixo todo o meu patrimônio para a igreja X, mas esse testador tem herdeiros necessários. Então, o que a lei determina? Que o herdeiro necessário tenha 50% da legítima, da herança, que é a legítima. Então, esse testamento será reduzido, mas não nulo. Vai se aplicar, a parte disponível vai ser entregue para essa igreja. Então, essa é a restrição que a lei pode impor, é um exemplo. E a única possibilidade da vontade do testador não ser observada integralmente. E agora, se o intérprete não conseguir, se for impossível saber o que o testador queria dizer, a herança, esse bem que está na cláusula, vai para a sucessão legítima. Vamos ver essa. Se a cláusula testamentária não puder ser cumprida pela renúncia do legatário, o bem será entregue ao poder público em virtude da sua nulidade. Não, tem duas questões, duas situações errôneas aí. A primeira é a seguinte, ó: se o legatário ele tem o direito de renunciar, então nesse caso essa cláusula ela fica sem beneficiário, né? Então ela não é nula, ela é caduca pela ausência de beneficiário. Ela não será cumprida porque ela não tem beneficiário, o beneficiário renunciou, e o bem não será entregue ao poder público. Toda cláusula que não é cumprida no testamento vai para a sucessão legítima. Tá? O que poderia acontecer? Que para aquela herança não tivesse nenhum herdeiro legítimo, nem sequer colaterais. Aí, dentro daquela situação lá do procedimento de herança jacente e herança vacante, pode sim ser arrecadado pelo município, mas depois de se verificar se existe ou não herdeiro legítimo, né? E de todo o trâmite também do processo. Então, e não é nulo, esse é o principal erro, né, dessa afirmativa, ele é caduco, é uma cláusula que é caduca pela ausência de beneficiário. Essa aqui, número 8, aqui. Para filhos do sobrinho pré-morto do decujus, não se dá o direito de representação. Bem, se nós temos filho, um sobrinho pré-morto que tenha deixado filhos, não há direito de representação, porque na sucessão dos colaterais, o direito de representação é só do próprio sobrinho, o sobrinho neto não representa. Tá? É verdadeira essa afirmativa. Então, por exemplo, falece uma pessoa e os seus parentes mais próximos são sobrinhos, 3 sobrinhos, e mais um sobrinho neto, filho de um quarto sobrinho pré-morto.
a herança vai ser distribuída somente entre os sobrinhos. Quando que o sobrinho neto tem direito à herança? Quando não tenho sobrinhos. Né? Para um sobrinho neto herdar, eu não posso ter nenhum parente colateral até o 3º grau. Tá? Então, ele só herda por direito próprio, na ausência de qualquer outro herdeiro legítimo. Ele é o último da classe, ele é de 4º grau, e ele não tem o direito de representação. Tá? Então, correta afirmativa, não tem direito de representação. Bem, essa próxima questão, então, ela vai tratar da indignidade, né? E aí a indignidade é aquela forma de exclusão de herdeiros prevista na lei, que traz 4 causas, né? Uma é a questão do homicídio, ou tentativa de homicídio, a outra são os crimes contra a honra, e a terceira classe é o terceiro item, é a possibilidade de intervir na liberdade de testar, né? Então, se ele oculta, se ele inutiliza o testamento válido feito, ele pode sim se tornar indigno, tá? Então, é verdadeiro, né? A gente fez uma crítica bem grande sobre isso, né? Quando trabalhamos esse conteúdo, os autores fazem, de que as causas são muito restritas, são 3 situações, e entre elas está essa, que seria um ilícito civil. Tá? Então, não pode intervir nessa liberdade de testar. Isso pode tornar o herdeiro indigno. Bem, essa questão, então, a outra, ela vai tratar sobre renúncia. A renúncia da herança é o herdeiro, ele abre mão da herança, ele não quer a herança. É diferente de uma cessão, quando ele aceita e transfere para alguém. Quando ele renuncia à herança, a nossa lei diz que a renúncia sempre será total e simples. Ele não pode renunciar parcialmente, ele não pode estipular uma condição para renunciar, ele não pode aceitar a herança a partir de um determinado momento. Ela tem que ser sempre pura e simples. Bem, ela não pode, então, ser parcial, e ela tem que ser feita sempre por escritura pública e termos autos. Então, é falsa porque ela não pode ser parcial. O que a gente tem em relação a essa questão? Quando tu tens uma pessoa que é um herdeiro necessário, por exemplo, e esse exemplo aqui fala como se fosse um herdeiro necessário, porque ele fala da herança legítima. Quando tu tem um herdeiro necessário, que também é um herdeiro testamentário ou um legatário, ele tem 2 títulos sucessórios. Então, nesse caso, ele pode renunciar a uma e aceitar a outra, ou aceitar as duas, ou renunciar às duas, mas ele tem 2 títulos sucessórios. Não é o caso daqui, porque essa afirmativa diz a renúncia da herança legítima. Tá? Então, a herança legítima é um título sucessório, então ele não pode aceitar nem renunciar parcialmente, por isso que ele é falso. No caso dele renunciar totalmente, tem que ser escritura pública ou termos autos. Então, o restante ali da afirmativa estava correto. Bem, essa outra questão, ela vai tratar sobre legados, né? E ela diz que o legatário que não recebe o bem que lhe foi destinado em testamento pelo perecimento do mesmo antes da abertura da sucessão, não tem o direito de ser indenizado, verdadeiro. Por quê? Porque não houve o princípio da saisine ainda, não houve abertura da sucessão, então o patrimônio não foi para ele. Então, vamos supor o seguinte, que ele tenha sido beneficiado pelo testador de um animal de raça, deixa o cavalo X para fulano de tal, tá? Ele é um legatário, um bem específico. Só que esse cavalo, ele não existe mais, ele morreu, né, ou até foi vendido, né, pelo próprio testador antes da abertura da sucessão. Então, tu não tem mais o bem, tu não tem mais o objeto do legado. Essa cláusula é caduca, tá? Então, esse legatário, ele não tem o direito nem sequer de ser indenizado, a menos que o próprio testador tivesse feito essa previsão, tá? Daí, nesse caso, pelo princípio da autonomia da vontade, iria se obedecer à determinação do testador.
Uma outra situação interessante aqui, vamos supor que seja essa a cláusula, deixe o cavalo X para fulano, tá? Para o legatário, então é aquele cavalo específico. Abre a sucessão e o cavalo está lá, é vivo, tá? Então, com a abertura da sucessão, esse cavalo já seria do legatário. Porém, ele tem que aguardar a partilha, né? Então, na verdade, esses bens, inclusive este cavalo, ficam na posse direta, né, do inventariante, de algum herdeiro. Essa pessoa que fica com esse animal, ela é responsável pelos cuidados desse animal. Então, aí nós vamos ter até uma previsão expressa na lei. Se esse animal vier a perecer depois da abertura da sucessão, por culpa de quem tem a responsabilidade de cuidar dele, aí ele tem direito a ser indenizado, o legatário tem que ser indenizado. Agora, supondo que não há culpa, né, ele vem a perecer, mas sem culpa, né, de quem está cuidando dele, aí também não seria indenizado. Então, aí a gente vai lá para as regras da responsabilidade civil. Mas essa afirmativa é clara, né, antes da abertura da sucessão. É caduca a cláusula e ele não será indenizado. Bem, essa questão sobre doação inoficiosa. A doação inoficiosa será aferida no momento da doação, se no momento da doação o valor doado ultrapassar 50% do patrimônio líquido do doador na época do negócio jurídico, já existindo herdeiro necessário. Verdadeiro. Tá? Por quê? Quando a pessoa tem o herdeiro necessário, por exemplo, ele tem filhos, né? Ele passa a ter uma restrição nas suas liberalidades, tanto para doar quanto para testar, ele só tem liberdade de fazer isso em 50% do patrimônio. Então, se ele doou além do que ele poderia doar, né, que é 50%, se ele tem herdeiro necessário. Então, esse patrimônio líquido dele, no momento da doação, ele doou mais que 50%, nós vamos ter uma parte inoficiosa, nós vamos ter uma doação inoficiosa nessa parte que ultrapassou. Tá? Então, é verdadeiro. Então, são requisitos para se verificar se é uma doação inoficiosa. O patrimônio líquido do doador na época, o valor da doação se ultrapassou e se ele já tinha herdeiros necessários naquele momento. As doações válidas não necessitam ser consideradas na abertura da sucessão, ainda que tenha testamento e herdeiros necessários, porque elas obedeceram o limite disponível no momento da liberalidade. Essa aqui é uma outra situação. Ele tem herdeiro necessário e ele fez doações válidas, ele não ultrapassou. Porém, ele fez testamento também. Então, quando ele fez doações e testamento, tendo herdeiro necessário, nós vamos considerar o valor dessa doação válida para ver se a soma dela e mais o testamento não ultrapassam a parte disponível no momento da abertura da sucessão. Porque a restrição que ele tem é entre doar e testar, são as duas liberalidades. Entre doar e testar, ele não pode ultrapassar 50% do patrimônio dele, do patrimônio disponível na abertura da sucessão. Então, por isso, a gente faz aquela reconstrução do patrimônio, que nós vimos numa das últimas aulas, né, para fazer esse cálculo, para ver quanto ele pode pôr em testamento. Pode acontecer que ele nem tenha mais a possibilidade de testar. Então, é falsa essa afirmativa. Ela tem que ser considerada porque tem testamento. Se não tem testamento, eu não preciso me importar com a doação válida. Tá? Mas tendo testamento, eu vou precisar, porque entre as duas situações, ele não pode ultrapassar 50%. Bem, essa questão, ela vai tratar, então, sobre o direito de concorrência do cônjuge, que hoje é o mesmo do companheiro, e diz o seguinte, então, cônjuge sobrevivente que era casado no regime de comunhão parcial, concorrerá com os descendentes do falecido apenas quando esse deixar bens sobre os quais não incide meação,
verdadeira. Esse é o entendimento que predominou a partir da discussão que se estabeleceu quando saiu o Código Civil de 2002, porque o Código não é claro nessa questão, né? Ele diz que o cônjuge concorre com descendentes quando o falecido deixar bens particulares. Na verdade, ele fala contrário senso, ele diz que não concorre quando não deixar bens particulares. Bem, se ele diz que ele concorre quando deixar bens particulares, havia uma discussão se nessa concorrência ele concorreria sobre o todo da herança ou somente nos bens particulares, e predominou, então, esse entendimento que é só nos bens particulares. Quais são os bens particulares? Os bens que não incidem em ação. Então, a afirmativa está totalmente correta, né? Concorrerá com os descendentes quando esse deixar bens sobre os quais não incide meação. É isso mesmo, é exatamente esse o entendimento. Bem, essa outra questão, então, ela vai falar sobre a decisão do STF, na questão da sucessão do companheiro, quando o STF determinou, né, que o artigo referente ao companheiro é inconstitucional, que é o artigo 1790. Bem, então, diz que o STF equiparou o direito sucessório do companheiro e do cônjuge, tanto no direito de concorrência com descendentes ou ascendentes, bem como o direito de ser herdeiro exclusivo e necessário. O que a gente tem errado aqui? A questão de ser necessário, tá? O resto está tudo certo. Ele equiparou, tá? Ele diz que companheiro e cônjuge têm os mesmos direitos sucessórios, tanto no inciso 1, que é a concorrência com descendentes, do 1830, 1829, tanto no inciso 1, quanto no inciso 2, quanto no inciso 3, mas ele não falou que é herdeiro necessário, e isso foi objeto, inclusive, de embargos de declaração, e nos embargos, o Supremo se pronunciou que não tinha sido objeto de discussão, então não havia decisão sobre essa questão de ser ou não herdeiro necessário, por isso que é falsa essa afirmativa, tá? Nós não temos essa decisão ainda, esse é um ponto que ainda está em aberto na questão sucessória de companheiro. Bem, sobre o testamento, então, um testamento público válido pode ser revogado parcial ou totalmente por um testamento particular também válido, verdadeiro. Né? A revogação de testamento se dá por um novo testamento. Né? O testamento público, ele sempre exige um novo testamento. Não tem como revogar de outra forma, a não ser por um novo testamento. Bem, essa revogação, ela vai se dar por outro testamento válido, não importa o tipo, tá? Nós podemos ter um testamento particular, um testamento cerrado, ou até os testamentos especiais, se eles forem válidos, eles têm o condão de revogar o testamento público, tá? E essa revogação, ela tanto pode ser parcial como total, né? A revogação parcial, quando ou de uma forma expressa, coloca a cláusula que está revogando o testamento anterior, ou de uma forma tácita, quando ele coloca todas as cláusulas do Novo Testamento contrariam as do Testamento anterior, tá? Isso é uma revogação total, ou então, quando o Novo Testamento revoga parcialmente apenas o anterior. Então, a afirmativa está absolutamente correta, tá? Pode ser revogado, o público pode ser revogado por outro, porque a lei fala, sim, que um testamento pode ser revogado por outro testamento, mas ela não diz que é da mesma forma do anterior. Bem, sobre sucessão legítima, então, sobrinhos, netos, primos e tios-avós são herdeiros legítimos facultativos e receberão quinhões idênticos na sucessão legítima. Bem, sobrinho, neto, primo, tios-avós são herdeiros colaterais de quarto grau. É a última classe a receber herança
e a lei não traz nenhuma regra diferenciada para eles, portanto, o quinhão é o mesmo. Então, se ele tiver, vamos supor, 3 sobrinhos netos, 15 primos, um tio-avô, né, vai ser dividido entre todos igualmente, quinhões idênticos, tá? Então, verdadeira. Tá? Não tem direito de representação, não tem preferência alguma em relação a isso. Nós temos, só ainda em relação a essa questão, a disposição de que sobrinho recebe antes de tio, mas o sobrinho, não o sobrinho neto. Né? Nós estaríamos trabalhando com o colateral de 3º grau e não de 4º. Bem, nessa aqui, a cláusula que determina que A escolha um legatário para o carro deixado pelo testador é nula, considerando que não expressa a vontade do de cujos. É verdadeiro isso. Ele não pode determinar para terceiro, né, que terceiro escolha o seu herdeiro ou o seu legatário. Nós vamos ter texto expresso sobre isso na lei, e temos mais a previsão de que ele pode determinar que seja escolhido dentro de um grupo de pessoas. Então, por exemplo, deixe um carro para um dos meus colegas, sendo que fulano de tal deverá escolher. Nesse caso, tem até artigo expresso dizendo que é possível isso, tá? Porque ele delimitou o grupo, né? Ou ele coloca mais de uma pessoa, deixa o carro para fulano ou ciclano, sendo que X deverá optar em um dos dois. Agora, como está aqui, né, que o A deverá escolher um legatário, sem colocar um grupo, sem nada, não é possível, ela é nula, essa cláusula, porque não tem nada da vontade dele aqui. Né? A gente tem artigo expresso sobre isso, como eu disse. Bem, essa questão sobre o direito real da habitação, né? Então, o que é o direito real de habitação? É o direito do cônjuge sobrevivente e também do companheiro de ficar morando no imóvel residencial, né, de forma gratuita, é um direito real, legal, definido pela lei, tá? Então, esse direito real de habitação, ele se dá independente de qualquer situação de herança. Quer dizer, não importa para quem ficou aquele bem, não importa se esse cônjuge ou companheiro é herdeiro, tá? Se a pessoa faleceu na constância deste casamento, na constância dessa união estável, e naquela moradia do casal, então, eles residiam, era a residência do casal, onde ambos conviviam, o intuito do direito de moradia, de habitação, é de que essa pessoa não seja despejada, que ela tenha a possibilidade de continuar morando no mesmo imóvel que já vinha residindo. Tá? Então, a afirmativa diz que o direito real da habitação é definido apenas ao cônjuge casado no regime de separação total obrigatória ou na comunhão universal, quando houver herdeiros descendentes, pois nos demais casos ele será herdeiro. É falso. Ela não tem restrição a tipo de regime, ela não tem a restrição se é ou não herdeiro, é para qualquer cônjuge e qualquer companheiro sobrevivente que ainda estava na constância dessa união. Então, ele tem o direito de continuar morando gratuitamente nesse imóvel residencial, inclusive de forma vitalícia. Tá? Ele só não passa a não residir se ele quiser, se ele renunciar a esse direito. E a última questão, uma pessoa com 2 filhos e 3 netos falece sem deixar testamento. Um dos filhos, pai do neto mais velho, é declarado indigno, e o outro pai dos outros 2 netos renuncia. Então, o que nós vamos ter aqui? Primeiro, então, a pessoa faleceu, 2 filhos, né? Um dos filhos tem um filho, que seria, então, um dos netos, e o outro tem 2. Bem, é declarado indigno, um dos filhos é indigno, e o outro renuncia. Então, nós não temos mais filhos. Tá? Então, nós não vamos trabalhar com direito de representação, porque nós não temos mais descendentes de 1º grau, não temos mais filhos. Então, eu verifico quem são os próximos herdeiros. Quem são os próximos herdeiros? São os netos.
Eles vão receber não representando seus pais, eles vão receber por direito próprio. Então, não importa por que aqueles pais saíram da relação. Um foi indigno, o outro renunciou, mas não tem mais nenhum. Então, eu venho para os próximos. Os próximos são os netos por direito próprio. Eles vão receber por direito próprio e em partes iguais. É verdadeira essa alternativa. Certo? Bem, então essa era a prova de vocês, tá? Eu espero que vocês não sei se lembram bem o que tinham respondido, mas eu espero que vocês consigam, então, rever isso, né? Como eu disse no início, né, eu vou deixar essa aula gravada, né, exatamente com esse intuito, né, de que vocês tenham essa possibilidade de revisar essa prova, e, eventualmente, se ainda tiver dúvidas, eu estou disponível, a gente tem ainda o WhatsApp, o grupo do WhatsApp da turma, vou deixar mais um tempo ainda esse grupo ativado, né, e eu desejo, então, para vocês, que vocês tenham boas férias, que esse ano agora, né, seja realmente um ano de esperança e de conquistas, né, e que, se Deus quiser, a gente consiga ainda nesse ano retomar esse convívio pessoal. Tá? Então, um beijo para todos, tá? E até então, um encontro, um outro encontro que a gente possa ter presencial daí. Tchau.